Olá, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui para ministrar essa primeira aula de Geografia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que tem como tema a distribuição da riqueza no mundo. Peço que todos neste momento peguem os seus livros e abrem nas páginas 35 e 36 e acompanhem a aula de hoje. O que nós vamos estudar e compreender nesse capítulo? Nesse capítulo compreenderemos que o conceito de ocidentalidade foi resultado da aproximação de elementos culturais de povos diversos dominados pelos europeus, o que gerou uma grave desigualdade social, além de entendermos que norte e sul revelam bem mais do que posição em um mapa. Não só a posição geográfica, mas também cultural. Então o tema é o ocidente geográfico e o cultural. Então acompanhe aí comigo a leitura. O conceito de ocidente. O que é esse conceito? Como podemos defini-lo? Então, geograficamente, o termo ocidente diz respeito a todas as terras que estão localizadas a oeste ou à esquerda do meridiano de Greenwich. Contudo, quando o conceito cultural faz parte do Ocidente, a sociedade herdeira das culturas greco-romana e judaica-cristã, desse modo atravessa o meridiano de Greenwich em direção ao Oriente, pois várias nações e estados-nação considerados ocidentais estão localizados nessa porção do planeta. Então vocês podem observar aí no mapa, o mapa mundial abaixo, que está mostrando aí o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, onde fala aqui claramente que esse conceito ele é mais cultural do que geográfico. Aí vocês veem aí, nós temos a linha principal, que é o meridiano de Greenwich, e logo aqui ao lado, vocês vão ver, observa aqui quais são os países que fazem parte do Ocidente e os que fazem parte do Oriente. Então nós temos aí os paralelos, meridiano e os hemisférios, E logo aqui ao lado, geografia em cena, onde diz: em 1884, na Convenção de Washington, o meridiano de Greenwich foi definido como marco oficial da Terra, ou seja, dividindo o globo em Ocidente e Oriente. E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome por atravessar o Observatório Real de Greenwich, localizado no distrito de Greenwich, em Londres. Então, ele marca a divisão de hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, como eu disse anteriormente, essa divisão está mais ligada à questão cultural do que à questão geográfica. Então, foi criado essa linha aí principal para dividir o planeta em duas partes, o Ocidente e o Oriente. Então, a visão do Ocidente está ligada ao quê? Está associada originalmente à Europa Ocidental, a qual vocês podem identificar bem no livro, que é a porção do planeta onde sociedade ao longo da Idade Média partiram para dominar outros povos. Então, dessa forma, os alicerces da cultura ocidental foram construídos pela incorporação de valores culturais de outros povos, como os gregos, os egípcios e os fenícios. Assim ficou. O algarismo que o Ocidente utiliza desde a Idade Média é o quê? O indo-arábico, criado e desenvolvido no Vale do Rio Indo, na Índia. Então, eles desenvolveram esse sistema, o algarismo. O alfabeto utilizado pela cultura ocidental foi uma criação egípcia, introduzido em 900 a.C. na Grécia pelos fenícios, que foi um povo comerciante do norte da África. Disseminou-se, então, entre os povos bárbaros da Europa, de onde derivou-se no alfabeto latino. Então, para a gente concluir, nós podemos perceber que o conceito de Ocidente, portanto, para além de recorte geográfico, diz respeito a uma uniformização cultural, ou seja, uma reunião de territórios com uma mesma base histórica, ou seja, que ela seja interligada culturalmente, que tenha a mesma base histórica. Então, vocês vão estar fazendo a leitura mais abrangente em casa, dessas duas páginas, para entender melhor, compreender melhor. E na nossa próxima aula eu estarei passando uma atividade para a conclusão do assunto. Então, espero que todos tenham entendido, compreendido essa pequena parte. E na próxima aula a gente nos veremos novamente e possamos estar conectados aí nas aulas seguintes. Viu? Fica com Deus e boa aula.